O Evangelho é segundo São João. Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso por ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: Sou eu porventura judeu? Tua gente e os pontífices te entregaram a mim. Que fizestes, pois? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes: Eu sou o rei. Para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Podem sentar-se. A epístola está tomada da carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, damos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de participar da sorte e herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Nele, por seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, quer as visíveis, quer as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, as potestades, tudo foi criado por ele e nele. E ele está acima de todas as coisas, e todas subsistem por ele. Ele é também a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele em tudo tenha a primazia, porque foi do agrado do Pai que nele residisse toda a plenitude da perfeição divina, para que se reconciliassem por ele todas as coisas, pacificando pelo seu sangue derramado na cruz tanto as coisas da terra como as coisas do céu, no Jesus Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O último domingo de outubro está reservado para comemorar a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse título de nosso Senhor que vem da sua mesma natureza, que tem por padroeiro principal aqui as missões Cristo Rei. Portanto, é uma festa, além de muito importante no calendário eclesiástico, uma festa muito particular aqui das missões atendidas pelo reverendo Padre Cardoso e pelos padres amigados às suas missões. A ocasião dessa festividade foi a intenção que tiveram os papas de reestabelecer a nosso Senhor Jesus Cristo como centro da sociedade. A comemoração da realeza de Cristo, obviamente, é muito antiga, porém, depois daquelas consequências devidas à Revolução Francesa, às revoluções comunistas, o Papa Leão XIII, por meio da sua encíclica Rerum Novarum, ele estabelece a doutrina social da Igreja, combatendo todas aquelas ideias nascidas do liberalismo, que combatem principalmente o reinado de Cristo nas nações. 40 anos depois, o Papa Pio XI faz outra encíclica, chamada 40º Anno, que também ratifica os ensinamentos do Papa Leão XIII na Rerum Novarum, dando essa ideia de que os estados, as nações, perdem o seu sentido quando perdem a Cristo como Rei. E para dar uma grande importância à necessidade
da adesão a Cristo Rei, o mesmo Papa, Pio XI, por meio de uma encíclica chamada Quas Primas, estabelece a festividade do dia de hoje para comemorar, num dia específico, a grandeza da majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. A majestade de Cristo pode ser contemplada desde 3 pontos de vista. Em primeiro lugar, Cristo é rei por direito de criação. Todas as obras da Santíssima Trindade, que são denominadas as obras ad extra, ou seja, todas as coisas que Deus faz para as criaturas, todas as divinas pessoas compartilham a atividade. Tanto é assim que nos livros sapienciais nós lemos que a sabedoria estava ali compondo todas as coisas. A sabedoria o que é? O Verbo eterno, a palavra de Deus Pai, que é Deus Filho. Também nós lemos todos os dias no último Evangelho. Sem Ele, sem Jesus Cristo, nada foi feito. Então nosso Senhor é rei por direito de criação. Assim como qualquer artífice é dono da sua obra, nosso Senhor Jesus Cristo é dono do mundo. Por isso, representa-se, por exemplo, aqui na missão Menino Jesus de Praga, o Menino Jesus vestido de maneira régia com o mundo nas mãos. Porque o mundo é dele. O Salmo 23 diz o seguinte, apenas no começo, Domini est terra et plenitudo eius. Do Senhor é a terra e tudo aquilo que há nela. Então, em primeiro lugar, a majestade de nosso Senhor por direito de criação. Porém, para criar-nos, Deus não precisou gastar nenhuma força. Deus não necessitou fazer nenhum ato que exigisse dele um esforço. Não custou nada para Deus criar tudo o que nós vemos. Nós vemos uma criança nascer, vemos a perfeição daquelas mãozinhas, a perfeição de tudo aquela complexão tão frágil, mas tão perfeito. E como não pensar num Criador? Se eu dissesse para os senhores que essa capela foi construída sem nenhum pedreiro, sem nenhum arquiteto. Os tijolos, bateu um caminhão aqui na subida, caiu o tijolo, tudo foi encaixando sozinho, a madeira também caiu uma árvore e da colisão virou um teto. Vamos falar, o padre está maluco. Tanto é a loucura daqueles que dizem que o mundo não precisa de um Criador. E para Deus, bastou um ato da sua vontade para que todas as coisas fossem criadas. Porém, para redimir todas essas coisas, aí sim custou bastante. O homem é a criatura predileta de Deus. E Deus, querendo ser amado livremente, lembrando aqui os homens que estiveram no retiro, que foi pregado aqui, a liberdade, o verdadeiro conceito da liberdade, é a possibilidade de escolher o bem. Porque quem está obrigado, forçado a escolher uma coisa, não é livre. Portanto, não produz um ato meritório cada vez que escolhe. Então Deus concedeu o livre-arbítrio para que o homem o escolhesse a Deus sobre todas as coisas e, escolhendo isso, ganhasse méritos, ganhasse o céu. Mas o homem pecou, o homem caiu, o homem escolheu o pecado que é a virtude, o homem escolheu a serpente que é Deus. E aí foi necessário o quê? A nossa redenção. Olha tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo fez para salvar as nossas almas. Nascer de pais pobres, sendo a sua mãe natural, obviamente, como sabemos, e São José o padre adotivo de nosso Senhor, mas de pais pobres no final das contas, nascendo sem ter um lugar para nascer, porque os evangelhos dizem que não havia lugar para eles nas hospedagens. Teve que nascer numa manjedoura. O rei do mundo, Domini est terra plenitudo eius.
Dele era a terra. E ele escolheu nascer numa manjedoura para começar a existir aqui no mundo, sofrendo já. Depois passando por uma vida dura. Nosso Senhor é carpinteiro. Vocês conhecem algum carpinteiro que não termine o dia cansado? Já pegaram nas mãos de um carpinteiro? Mãos grossas, calejadas? Nosso Senhor era um homem de ombros largos. Era um homem que trabalhava, que suava a camisa. Ele poderia perfeitamente adquirir todas as coisas necessárias, tanto para ele como para os seus, de maneira milagrosa, mas não. Ele quis desde o começo pagar no seu corpo os nossos pecados, até consumar esse pagamento na maior prova de amor que possa existir, que é o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E crucificado, nosso Senhor adquire o caráter de rei por conquista. Nosso Senhor também é rei porque conquistou as nossas almas. Ele veio, reparou com até a última gota do seu sangue, reparou todos os nossos pecados. Então, além de ser rei por direito de criação, é rei por direito de conquista. Por último, contempla-se a majestade de nosso Senhor, aquela majestade simbólica. Nós dizemos, por exemplo, que o Sol é o rei dos astros. Mas em realidade não há diferença alguma, é só porque ele é o mais imponente. Nós dizemos que o leão é o rei da selva, mas não há nenhum tipo de submissão. Até mesmo há animais mais fortes e podem até afugentá-lo. Mas pela eminência desses seres, entrega-se o caráter régio, o rei da selva, o rei dos astros, etc. Lembre-se, nosso Senhor Jesus Cristo é a coroação de todas as coisas criadas. Quando Deus se propôs a criação de todas as coisas, a proposta foi compartilhar da sua mesma bondade. Deus não tinha necessidade alguma de criar todas as coisas. Ele basta a si mesmo de maneira suficientíssima. Mas como Deus é bom e a bondade tende a compartilhar o bem, Deus quis criar todas as coisas para compartilhar, em primeiro lugar, o bem da existência. É melhor existir que não existir. E gradualmente, Deus foi concedendo às criaturas uma participação da sua mesma existência. As plantas são mais excelentes que as pedras ou qualquer ser inanimado. Os animais são mais perfeitos que as plantas, porque têm alguns sentidos, sentem as coisas. Mas os homens levam-se, obviamente, sobre as plantas e sobre as pedras e sobre os animais, porque foi criado na imagem e semelhança de Deus. Ou seja, tem inteligência e vontade. Mas essa natureza humana foi coroada na união íntima entre Deus e os homens, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, em nosso Senhor, no Verbo encarnado, há tudo que corresponde a Deus e tudo que corresponde ao homem. A nosso Senhor não lhe falta nada como homem perfeitíssimo. Homem perfeitíssimo não tem pecado. Então nosso Senhor é nosso Rei também pela excelência da sua natureza humana, porque é o ser mais perfeito, o homem mais perfeito, criatura de maneira alguma, criador, mas um criador que quis ter um contato tão íntimo com as suas criaturas, até compartilhar da sua mesma natureza. Por isso também nosso Senhor Jesus Cristo é Rei. Porém, quando a igreja propôs essa festa, ela colocou na liturgia o motivo da realeza de Cristo. Nos chama a atenção o fato de que o Evangelho seja nosso Senhor já preso e quase condenado diante de Pilatos. Poderíamos pensar, não teria sido melhor colocar a entrada triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém? Quando ele foi clamado por todo o povo como rei, as pessoas pegaram ramos de árvores
para saudá-lo, jogaram as roupas no meio da rua para ele passar por cima, mas uma semana depois pediram a morte dele. O reinado de nosso Senhor é a cruz. Vejam só as palavras do introito. O cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder. Todos os reis da terra demonstram a sua majestade com algumas insígnias. Qual foi a única coroa que nosso Senhor aceitou na terra? Coroa de espinhos. Qual foi o único manto que nosso Senhor aceitou? Aquele manto de chacota. Qual foi o cetro que ele recebeu na mão? Aquele pedaço de bambu que tinha sido usado para bater na sua cabeça? E qual é o trono de nosso Senhor? Qual é o trono de Cristo Rei aqui na terra? A cruz. Por isso, a igreja coloca no Evangelho essa cena onde nosso Senhor mesmo dá testemunho do seu reinado. Diante de Pilatos. Imaginem a cena. Um pobre coitado, 33 anos aproximadamente, quase condenado à morte, pelos seus mesmos compatriotas, pelos líderes religiosos, diante de um governador pagão, covarde, e dizendo humildemente, todo machucado já, de correntes da canela até o pescoço, sim, eu sou rei. E ele prova esse reinado. Porque mesmo depois de 2000 anos, nós temos no mundo inteiro pessoas que clamam, viva a Cristo Rei. E nosso Senhor nos evangeliza dizendo de onde é o seu reino. Nosso Senhor não disse em nenhum momento que o seu reino não está na terra, senão que ele disse que não é da terra. A origem da majestade divina de nosso Senhor não é uma origem humana, portanto, o seu reinado não é da terra, não tem a sua essência na terra, não é uma coisa terrena, mas sim está na terra. Em quem? Nos seus vassalos. Em quem? Na sua igreja. E principalissimamente no Romano Pontífice. Nosso Senhor Jesus Cristo delegou da sua mesma majestade esse poder de regir toda a terra. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro, eu rezarei para que a sua fé não desfaleça. Lembrem-se sempre que quando façamos uma defesa do sedevacantismo, muitas vezes as pessoas terminam pensando, essas pessoas estão contra o papado. De maneira alguma. A posição é precisamente por amor ao papado. Porque tais homens não podem representar a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Representam as falsas igrejas, representam as falsas religiões, tudo menos a majestade de nosso Senhor. Quando houve uma aclamação da majestade divina na entrada de Jerusalém, muitos homens ali clamavam que nosso Senhor era rei. Mas quando foram provados, pediram a sua crucifixão. E quando nosso Senhor proclamou a sua majestade, a única que estava ali firme, acompanhada de santas pessoas, mas a única que estava ali firme era Nossa Senhora. Uma pessoa. Faz pouco tempo eu lhes expliquei por que o sábado é dedicado a Nossa Senhora. Porque no sábado santo, somente Nossa Senhora manteve a fé íntegra. Todos os demais apóstolos estavam dispersos, confusos, não entendiam ainda o Evangelho, mas Nossa Senhora sim. Então vejam só, no momento do ápice da majestade divina aqui na terra, Nossa Senhora acompanhada de 3, 4 pessoas, clamando viva Cristo Rei. Clamando entre dores, mas clamando viva Cristo Rei. Essa é a nossa missão no dia de hoje. Onde o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que faz parte da majestade divina como igreja militante, padece uma perseguição grandíssima. Onde nós, que muitos somos crismados já, como eu disse ontem, temos o dever de defender de maneira digna a majestade divina, a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Saber explicar
saber falar o que é a atual situação do corpo majestático de Cristo, que é a Igreja Católica. Perseguida? Sim. Flagelada? Sim. Quem sabe já no Santo Sepulcro? Não nego. Mas sem putrefacção. Assim como o corpo de Cristo padeceu todas as possíveis perseguições, ele não estragou, ele não apodreceu no sepulcro. Da mesma maneira, a igreja pode padecer muitas perseguições, mas não apodrecerá. Jamais, pela promessa de nosso Senhor. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, a Rainha Consorte, a Rainha Mãe, Rainha por participação em todas as grandezas de nosso Senhor, que nos dê a fortaleza de ser dignos e valentes vassalos de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei. Ave Maria Puríssima. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.